Olá, pessoal. A nossa aula de física hoje é sobre corrente elétrica. Então, hoje nós vamos estudar corrente elétrica, ok? Corrente elétrica, dado pela letra I. Mas o que é corrente elétrica? Corrente elétrica é o movimento ordenado, veja bem, o movimento ordenado de cargas elétricas que atravessam um condutor, produzido pela ação de uma força elétrica. É o movimento ordenado de cargas elétricas que atravessam um condutor. Quando não há corrente elétrica no condutor, seus elétrons livres têm movimentos desordenados. Todo corpo, todo e qualquer corpo, pessoal, ele tem, no caso, elétrons livres. Esses elétrons livres, eles ficam circulando de maneira desordenada. Mas, quando uma força elétrica atua sobre esse condutor, aí esses elétrons se ordenam, eles ficam ordenados, vai para um sentido só. Nós chamamos de corrente elétrica. Então, corrente elétrica é o movimento ordenado de cargas elétricas que atravessam um condutor, produzido pela ação de uma força elétrica. Tá ok? O sentido da corrente elétrica, por convenção, o sentido do movimento de cargas elétricas é do polo negativo para o polo positivo. Então, os elétrons saem do polo negativo e vão para o polo positivo. Exemplo, numa pilha seca, aquela utilizada nas lanternas e rádios de pilhas, os elétrons fluem do polo negativo, que é o envoltório de zinco, aquele envoltório de zinco ali é o polo negativo, para o polo positivo, que é o carvão. Então eles saem desse envoltório de zinco e vai para o carvão, porque o envoltório de zinco é o polo negativo e o carvão é o polo positivo da pilha, tá? Então é assim, o sentido da corrente elétrica é do polo negativo para o polo positivo, tá ok? A corrente elétrica tem 4 efeitos no material, no meio. São os efeitos térmicos, o Joule, efeito magnético, efeito químico e efeito luminoso. O efeito térmico, ou Joule, é o princípio do funcionamento do ferro de passar roupa, aquecedores elétricos, lâmpadas incandescentes e etc. O efeito magnético é o funcionamento dos motores elétricos e aparelhos de medidas. Já o efeito químico é o recobrimento metálico de superfícies, cobreação, aniquilação, etc. Tá? Pilhas e baterias. Então, as pilhas e as baterias e o recobrimento metálico de superfície, tudo isso é o efeito químico da corrente elétrica. E por último, nós temos o efeito luminoso. O efeito luminoso diz o seguinte: nas lâmpadas fluorescentes, os elétrons são emitidos no interior de um tubo contendo um gás a baixa pressão. Esses elétrons chocam-se com os elétrons dos átomos do gás e o ionizam. Quer dizer, nesse choque formam íons, né? Esses elétrons tornam-se livres e passam a produzir a corrente elétrica, que é acompanhada de uma luminosidade, cuja eficiência é aumentada revestindo-se de um metal fluorescente. Tá? Então, existe esse efeito luminoso, e esse efeito luminoso é aumentado revestindo-se de um metal fluorescente. Tá ok? Bom, nós estamos falando de corrente elétrica. Intensidade de corrente elétrica é a quantidade de carga elétrica que é atravessada, dado pela letra I. A fórmula para se determinar
a intensidade de corrente elétrica é dada por I igual 2 tracinho delta Q, variação de quantidade de carga elétrica, por variação do tempo. Onde barras delta Q é valor absoluto. Essas duas barras aqui é o valor absoluto de variação de quantidade. Tá? Se tiver negativo, você considera positivo. Então é valor absoluto da quantidade de carga elétrica e é dado em Coulomb. Delta T é variação. Delta é sempre variação, né? Aqui é variação de quantidade de carga elétrica e aqui variação de tempo. Então, intervalo de tempo. E I é a intensidade de corrente elétrica. E a fórmula para se calcular a intensidade de corrente elétrica é I é igual delta Q sobre delta T. Então, isso que nós vamos utilizar para vocês resolverem o exercício das suas atividades. Quais são as unidades de corrente elétrica? A unidade de corrente elétrica, no sistema internacional, isto é, no sistema MKS, a unidade de corrente elétrica é o Coulomb por segundo. Então, a unidade de corrente elétrica é o Coulomb por segundo, que recebe o nome de ampere. Então, ampere é a unidade de corrente elétrica. O que significa isso? É o Coulomb, a quantidade de carga elétrica por segundo. Tá ok? Agora vamos ao instrumento que mede a intensidade de corrente elétrica. Existe um instrumento para medir a quantidade de corrente elétrica que está passando em um determinado condutor. A intensidade de corrente elétrica é medida por meio de um amperímetro. Então, amperímetro é o aparelho para se medir a intensidade de corrente elétrica. O símbolo do amperímetro é isso aqui, pessoal, um A e uma seta cortando esse A. Então, esse é o símbolo do instrumento que mede a intensidade de corrente elétrica, que é o amperímetro, tá ok? Então, lembrar que a intensidade de corrente elétrica é dada por essa fórmula. I igual delta Q sobre delta T, onde delta Q é o valor absoluto da quantidade de carga elétrica e o delta T é o intervalo de corrente, é o intervalo de tempo, tá ok? Então, vamos agora resolver alguns exercícios para a gente praticar essa fórmula aí. Vamos ao exercício número 11. E ele diz o seguinte: pela seção reta de um condutor de eletricidade, passam 12 Coulomb. Né? 12 Coulomb é a quantidade de corrente, a quantidade de carga elétrica. A cada minuto. Então, esse aqui é o delta T. Determinar a intensidade de corrente elétrica em amperes. Então, vamos colocar os dados do problema, né, pessoal? Primeira coisa é colocar os dados do problema. Vamos ler. Pela seção reta de um condutor de eletricidade, passam 12 Coulomb. Aí você vem aqui, ó, delta Q é igual a 12 Coulomb. A cada minuto. Então, o delta T, o intervalo, é 1 minuto. Determinar a intensidade de corrente elétrica. Então, ele quer saber o valor do I. I é igual a interrogação. Então, eu tenho um delta Q, tenho um delta T e quero o I. Agora, como a intensidade de corrente elétrica é dado em Coulomb por segundo, que é o ampere, então nós temos que transformar o tempo que está em 1 minuto, toda vez que tiver em 1 minuto, hora, nós temos que passar para segundo. Delta T, como é igual a 1 minuto, 1 minuto é igual a 60 segundos, tá ok? I é igual interrogação. Então, a fórmula para se determinar a intensidade de corrente elétrica é I igual valor absoluto de delta Q sobre delta T, tá ok? Esse valor é 12, como já é positivo, então fica 12 positivo. E delta T é 60. Vamos dividir 12 por 60. Se você tiver uma calculadora, divide 12 por 60, dá 0,2. Mas se você não tiver,
e é claro que num concurso você não vai ter, não vai poder usar a calculadora, você tem que simplificar. O que você vai fazer? Você vai dividir 60 por 12, que dá quanto? Dá 5. Aí o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, eu vou riscar o menor, colocar 1, sempre no menor eu risco, coloco 1, e no maior coloco 5. Então eu não tenho mais 12 dividido por 60, eu tenho 1 dividido por 5. Então I é igual a 1 dividido por 5. 1 dividido por 5, então é 1 dividido por 5, não dá 0, acrescenta 0 no dividendo e vírgula no divisor, né? No quociente. Aí vai ser o quê? Quantas vezes dá? 2. 2 vezes 5, 10, para 10 nada. Portanto, I é igual a 0,2 ampere. O que é 0,2 ampere? É o quociente de 1 por 5. Tá? Então, é assim, pessoal. Ele deu que na secção transversal de um condutor passam 12 coulombs, então, ΔQ 12 coulombs, e a cada minuto, ΔT 1 minuto, e ele quer saber o valor do I. Aí você transformou 1 minuto em segundo, então você já está com os dados certinho. ΔQ 12 coulombs, ΔT 60 segundos, I é o que ele quer. I é igual a ΔQ sobre ΔT, ΔQ é 12 sobre 60. Simplificando, 60 dividido por 12 dá 5. Você risca o menor, coloca 1 e no maior você coloca o 5. Vai ser sempre assim. 1 dividido por 5 dá 0,2 ampere. Tá ok? Então, esse é o valor da intensidade de corrente elétrica. Agora, vamos complicar um pouquinho para a gente fazer uma revisãozinha da aula passada. Pela seção reta de um fio condutor passam 5 vezes 10 elevado a 18 elétrons. Esse é o número de elétrons. A cada 2 segundos, esse é o ΔT. Sabendo que a carga elementar vale 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulomb, qual o valor da corrente elétrica que atravessa o fio? Então, vamos colocar os dados. Como ele falou que pela seção reta de um fio condutor passam 5 vezes 10 elevado a 18 elétrons, então esse é o valor do N, 5 vezes 10 elevado a 18 elétrons. Como ele falou que é 2 segundos, no intervalo de 2 segundos, então ΔT 2 segundos. E é o valor da carga elementar, que vai ser sempre 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. E I é a intensidade que ele quer. Tá? Então, pessoal, a fórmula é essa. I igual ΔQ sobre ΔT. O ΔT eu tenho, só que ΔQ eu não tenho ΔQ aqui. Eu vou ter que calcular. Aí eu lembro da aula passada que ΔQ é igual a N vezes E. ΔQ, que é a variação da quantidade de carga elétrica, é igual ao número de elétrons pela carga elementar. Então eu vou primeiro determinar esse ΔQ para depois a gente substituir na fórmula. Determinando o valor de ΔQ, nós temos ΔQ é N vezes E. ΔQ é igual a N. Quanto é? 5 vezes 10 elevado a 18? Então, 5 vezes 10 elevado a 18 vezes o E, que é 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Aqui eu tenho um produto de números compostos. Eu tenho números puros e tenho números potência de 10. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou separar os números puros dos números potência de 10. Então, fica assim. ΔQ, 5, separando 5 vezes 1,6, os números puros, 10 elevado a 18, que multiplica 10 elevado a menos 19. Esse número puro eu posso multiplicar, não tem problema nenhum. 5 vezes 1,6 dá 8. E 10 elevado a 18, que multiplica 10 elevado a menos 19, produto de potência que tem a mesma base, conserva-se a base, que é 10, e opera os expoentes. Então, 8 vezes 10 elevado a menos 1. 10 elevado a menos 1 é 0,1. 8 vezes 0,1, 0,8. Tá? A intensidade, agora sim, vamos determinar o valor do I. I é igual a ΔQ sobre ΔT. I é igual, quanto é o ΔQ? ΔQ é o valor que nós achamos, 0,8. E quanto é o ΔT? 2. 0,8 dividido por 2 dá 0,4 ampere. Tá ok? Então, é isso aí. Nós calculamos, primeiro calculamos o ΔQ e depois substituímos calculando
a intensidade de corrente elétrica. Tá bom, pessoal? Até a próxima aula, ok?